O programa de hoje está assustador, está horripilante. O programa de hoje está assombroso. Tire as crianças da sala, está no ar mais um Quadrinhos na Rede. Roda a vinheta. Fala galera, tudo bom? Como vocês sabem, estamos em semana de Halloween aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso, a gente trouxe uma pauta um pouco diferente hoje com o programa. Vamos falar um pouco da importância, da influência dos monstros, desse universo de terror nos quadrinhos em geral. Sabemos que não é de hoje que os quadrinhos e o sobrenatural andam de lado a lado. É isso aí, essa história é um pouco antiga mesmo. Ela remonta mais ou menos aos anos dourados da década de 50, quando os quadrinhos de heróis estavam um pouco por baixo. Mas cara, por que eles estavam assim por baixo, fora de moda? Nessa época, o cenário de HQ nos Estados Unidos era muito voltado para heróis do pós-guerra. Tinha o Capitão América, o Superman, e isso gerava um certo ufanismo na nação. A galera já estava meio saturada dessas HQs. E assim, realmente esses heróis com temas americanos, das cores azul, vermelho e branco, não vendiam mais. E não demorou muito para os editores de quadrinhos da época perceberem isso. Estamos falando de uma geração que tinha acabado, como tu bem falou, de sair da guerra. Então o pessoal tinha necessidade de ver algo que não fosse assim tão bélico, tão God Save America, mas que entretesse, que fosse uma espécie de ficção. Então assim, tinham basicamente duas editoras na época, a Timely Comics, que virou a Marvel, logo em sequência, e a DC, né, a distinta concorrência. A DC fazia muito quadrinho de bang bang, de faroeste. Então a Marvel achou de bom tom fazer quadrinhos de ficção científica, que beirasse ao terror. Reproduzir basicamente o que estava tendo no cinema aquela hora, né? A questão da Guerra dos Mundos e tudo mais, que é ficção científica mesmo. Então você tinha nas páginas dos títulos mensais da Marvel histórias de aliens que invadiam a Terra, tipo um pouco Flash Gordon, assim, tinha histórias de monstros. E o interessante é que essas histórias elas eram meio sazonais. Era uma edição, era one shot, como a gente chama hoje. Era uma edição para aquela história fechada. Mês que vem era a mesma revista, mas com uma outra história apresentando um outro monstro. E cara, esses monstros foram muito importantes para a Marvel. Tanto que assim, nos anos 50, os personagens que brilhavam, que faziam a cabeça da garotada, eram criaturas sobrenaturais, eram ogros, alienígenas. E as revistas que abrigavam, que era a casa dessas pessoas, as revistas mensais desses monstros, tinham os títulos já com aquela dramaticidade clássica da Marvel, sim, né? Sim. O Stan Lee, depois, posteriormente, sempre fazia um subtítulo, o espantoso Homem-Aranha, o poderoso Thor. Sempre tinha esses nomes incutidos, essa questão dramática mesmo. E isso já remontava aos anos 50. Você tinha histórias como Amazing Fantasy, era uma revista mensal, significava uma aventura incrível. Você tinha Tales of Antonius, histórias para assustar. Tudo isso traduzindo literalmente. E galera, essas revistas vendiam muito na época. Porém, estamos falando dos anos 50, uma época muito conservadora. A sociedade estava passando por várias transformações. E isso não foi visto com bons olhos. Um certo psicanalista acabou fazendo uma ligação que o nível de delinquência da juventude daquela época estava associado aos leitores desse tipo de HQ. O que ele fez? Todos os pacientes que ele atendia, ele acabou fazendo uma pesquisa e achou um denominador comum. Todos liam essas HQs da época. Então, baseado nisso, ele escreveu um livro chamado A Sedução do Inocente. E sobre esse livro, ele faz uma dissertação dizendo que o nível de delinquência na sociedade americana da juventude daquela época era por conta das HQs, o que acabou fazendo com que gerasse uma grande repercussão na sociedade. E em cima disso surgiu um código para as HQs. As HQs passaram a ser censuradas, coisa séria, terrível. Você imagina a sociedade americana
uma das sociedades mais liberais que você pode imaginar, censurando quadrinhos, censurando HQs. Obviamente que essas HQs tinham muitas coisas que poderiam não ser tão permissivas. Tinha falar de assassinato, tinha os monstros, tinha algumas coisas, insinuações a sexo. Rápidos. Uma das coisas que nesse livro ele retrata muito é sobre, ele dizia, olha só, vejam só, ele dizia que a relação do Batman e do Robin era completamente uma relação que fazia insinuação à homofobia, ao homossexualismo. A Mulher Maravilha ele taxou como uma grande lésbica, o cara assim barbarizou na época. Isso foi levado ao Senado e as editoras de HQ da época resolveram, para não sofrerem uma punição maior, resolveram elas mesmas elaborarem um código. Porém, tinha uma diretriz a seguir. Foi banido. Qualquer referência não era permitida sobre vampiros, lobisomens, fantasmas, não podia falar mal de instituições como casamento, não podia falar de religião, nada disso era permitido. Você poderia fazer uma HQ de terror, mas não poderia ter nenhum elemento de terror. Como é que faz? Não tem como. E esse, meus amigos, foi o cenário ideal para o jovem Stan Lee fazer uma reforma editorial na Marvel. Saem de cena os monstros e entram os heróis. Isso, Stan Lee resgatou a cultura dos heróis com uma manobra, como uma forma de desviar do código de conduta dos quadrinhos. Só que não se abandona um legado tão grande como foi a questão dos monstros, do terror, de uma forma para outra. Então, pequenos aspectos dessa época começavam a ecoar nos novos quadrinhos de heróis. Uma prova disso é a capa número 1 do Quarteto Fantástico, que foi a primeira revista mensal de heróis da Marvel. Nessa capa, você vê de fato o Quarteto Fantástico salvando o dia, mas eles não estão apresentando seus uniformes, não estão apresentando de forma clara os seus poderes, de forma que quem vê essa capa iria pensar que são apenas pessoas normais sendo atacadas por, adivinhe, um monstro. Um monstro que poderia estar ilustrando a capa de qualquer outra revista da era de 50. E assim, personagens como o Hank Pym surgiram nessas edições de monstros e tudo mais. A primeira aparição do Hank Pym foi na revista Tales to Astonish. Tu nem aparece o uniforme do Homem-Formiga, não aparece nada. É uma história comum, como se fosse fazer só um one shot, só uma história básica. Depois que eles foram resgatar o personagem, o Groot também foi assim. O Groot debutou nas histórias de quadrinhos muito antes do universo Marvel estar totalmente estabelecido. E assim, embora os heróis fizessem muito sucesso na época, os rastros dos épicos do passado ainda eram muito fortes. Galera, vocês estão gostando das nossas ideias? Estão curtindo o nosso bate-papo? Então deixe seu like aí, ajuda a gente, ajuda o nosso canal. Pessoal, é muito importante o like de vocês. E além do like, ativa o sininho e toca a mão aqui no botão de inscrição. Dessa maneira, o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vão pôr sempre evidência em nossos vídeos para vocês. Vamos lá, gente. Passando tudo isso, chegamos ao ano de 1971. O que acontece nesse ano? Acontece um relaxamento do código dos quadrinhos. Já era tempo, né, cara? Rola uma revolução, rola permissão, já pode usar vampiros. E qual é a primeira ideia que Stan Lee tem? Criar um inimigo para o Homem-Aranha que seja vampiros. O Homem-Aranha sempre teve essa fama, se tu para pra ver, sempre teve essa fama de ser o teste, né? Pô, o cara era campeão de vendas, então você tem que testar alguma coisa, algum conceito para ver se dá certo. Vai usar quem? O Homem-Aranha. E quem foi que ele criou, cara? Em 1971, Stan Lee cria o inimigo do Homem-Aranha, Morbius, o vampiro vivo. Um inimigo muito recorrente e importante nas HQs do Homem-Aranha, que continua a perdurar até hoje. Cara, o Homem-Aranha tem uma fama também de ter vilões que são cientistas loucos, pirados. Para não contrariar muita galera, o que eles fizeram? O Morbius era uma pessoa normal e ele era um geneticista, na verdade. E numa experiência que deu errado, ele acabou tendo que sugar a ectoplasma das pessoas. Então ele acabou sendo um vampiro vivo, porque ele nunca foi morto para ser um vampiro de fato. E isso é uma questão também para dar uma amenizada no código. Era um vampiro vivo, não fazia referência à morte, era sangue, não tinha razão, isso era fantástico.
Outra sacada sensacional do Stan Lee, que foi agregar o que ele já tinha feito com o Deus do Trovão, Thor, pegar um personagem aí, ícone da literatura clássica, que nos Estados Unidos não tinha um direito autoral preservado, e jogar pro cânone da Marvel. Quem é esse personagem? Quem? Drácula de Bram Stoker. O cara pega e transforma, o cara traz toda a essência do Drácula. Toda a mitologia. Toda a mitologia. Cânone, né, cara? Tudo que tá lá na literatura ele pega e traz. Aquela questão clássica, a estaca no coração, tudo. Irna, tudo. Van Helsing e tudo mais. Obviamente, como Stan Lee não é bobo nem nada, dá uma revitalizada. Cria um parente, um personagem que é parente do Drácula, que vai lá pra Transilvânia, dá uma olhada numa herança, chega lá, na mansão do Drácula, encontra um caixão com uma caveira que tem uma estaca no meio. Muito Stan Lee tem a brilhante ideia de que retirar a estaca. E adivinha quem vem à vida? O Vlad, né? Drácula. E a HQ é a tumba do Drácula. Oh, cara, e assim, imagina que eles pegaram um clássico da literatura e botaram todo o peso do drama da Marvel, que a gente já citou, toda a questão do tom mais de aventura e tudo. E o Drácula não foi o único, né? O único monstro, que é um monstro clássico, consagrado que a Marvel trouxe. Sim, sim. Além do Drácula, aproveitando esse ensejo nesse mesmo ano, o Stan Lee traz outro clássico do terror, Lobisomem, na revista Lobisomem Ataca. Stan Lee pega outro, usando novamente a questão para não parecer, digamos assim, que não seja original, um descendente do lobisomem original, da literatura, Jake Russell, cara que é descendente direto do lobisomem original, vivendo em Nova York, no meio de todo aquele tumulto, toda aquela confusão. E o que acontece? Mais um elemento clássico vindo para o cânone da Marvel. Essa revista do Lobisomem, ela debutou na Marvel Spotlight. Isso. Que a Marvel Spotlight era um título que ele era destinado a testar revistas novas. A revista Solo do Wolverine, por exemplo, nasceu lá. Outro ícone do terror muito forte, que é o Motoqueiro Fantasma, nasceu nessa revista também. Então era uma forma de testar público. Mas o interessante, voltando para a questão do lobisomem e do Drácula, é que eles de fato foram imersos no universo Marvel. Tanto que, tipo assim, estava canônico. Eles conviviam no mesmo universo com o Doutor Estranho, o Doutor Destino, o Capitão América e vários personagens. Muitos outros personagens. São vários personagens que são famosos hoje no universo Marvel, surgiram dessas revistas. Exatamente. Do Drácula e do Lobisomem. Do Drácula, claro, é uma analogia fácil de fazer. Blade, o caçador de vampiros. E do Lobisomem? O Lobisomem foi o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua, claro. Dois personagens que debutaram em revistas de monstros. Eles têm origem nessas revistas. Respectivamente, o Blade na tumba do Drácula e o Cavaleiro da Lua, né? O Cavaleiro da Lua. Eu fiquei na dúvida porque o Cavaleiro da Lua tem todo esse background do Egito e tal. Sim. Então eu achei que seria da Múmia de repente, porque a Marvel também fez uma revista da Múmia. Isso é uma questão clássica que acontece nos personagens das HQs. Eles surgem em determinada situação, como o Cavaleiro da Lua, surgiu como mercenário que foi contratado para capturar o lobisomem, e após isso os editores veem um potencial e criam uma revista solo, criam a história desse personagem depois dele já ter aparecido numa revista como foi regular. Como Formiga que citou há pouco tempo, o Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, ele não tinha toda essa questão da incoerência, da confusão de mentes. O Blade, cara, o visual do Blade, se você ver no debut dele nos anos 70, o Blade era um cara totalmente nada a ver com o que a gente conhece do Blade hoje. Era só mais o registro do nome, né? Isso. Então, assim, o universo dos monstros sempre foi muito importante para os quadrinhos, mas não é só na Marvel que eles fizeram sucesso. Exatamente. Tem um escritor clássico inglês que é considerado o pai dos quadrinhos sombrios, que é nada mais que o Alan Moore. Exatamente. Reverenciado em todos os gêneros pelos quais ele percorreu, que foram HQs, livros. O Grant Morrison que o diga, né? Exatamente. Fã, cara extremamente reverenciado. Num determinado momento, ele chegou à mão dele um outro personagem que hoje é clássico, ícone, chamado Monstro do Pântano. Alan Moore não foi o criador desse personagem, a gente vai deixar registrado. Esse personagem ele foi co-criado por um dos caras que criou também o Wolverine. Len Wayne. Len Wayne.
Veja só, o Monstro do Pântano e o Wolverine, o que tem em comum? Veio o criador, né? Criadores. São irmãos. Olha só que mundo louco que impressionante isso. Aí, mas todo elemento que é reverenciado hoje nas HQs, nas histórias do Monstro do Pântano, que em breve vai até sair uma série pelo serviço de streaming da DC, os elementos que hoje os fãs adoram foi criado pelo Alan Moore. O Alan Moore está numa vibe meio ativista, proteção do verde, essa questão dos anos 70 estava muito em voga, os movimentos hippies, resolveu dar como é que a gente pode dizer, uma oxigenada nesse sentido, levar uma consciência ecológica para esse personagem, linkando várias situações como a proteção à natureza, magia e outras viagens psicodélicas que esse personagem se tornou tão marcante. A gente pode até linkar com o Brasil, né? Que tem as nossas lendas que protegem a floresta, se o cara é mal intencionado, que são histórias de terror nossas, né? Agora dá uma brasileirada nesse vídeo também. Mas assim, teve também o Hellblazer, que é um dos ícones. Pô, Hellblazer é sensacional. Eu acho que é um dos quadrinhos mais pesados, né? Pra quem gosta assim de quadrinhos de linha mesmo que sai. O curioso do Hellblazer que a gente pode ressaltar que é um personagem criado pelo Alan Moore, assim como ele não foi o criador do Monstro do Pântano e deu toda uma personalidade ao Monstro do Pântano, e tudo no que se define a Monstro do Pântano é referência a Alan Moore. Ele criou o Constantine para ser um coadjuvante do Monstro do Pântano, mas outro escritor veio e deu toda a áurea, deu toda a escrita do que se tornou John Constantine, né? Que é um personagem que é o supra-sumo hoje. Como é que a gente pode dizer as características dele? É um expert em tudo que é relacionado ao ocultismo, exorcismo, magia negra, tudo relacionado ao submundo, a parte de terror na DC. Chama o Constantine, ele resolve. Tá? O Constantine, ele teve os caras que mais, como é que a gente pode dizer em termos de roteiristas, eu não sei como conseguiria qualificar os caras mais loucos, digamos assim, mais voltados por essa época passada. Escatológicos. Vamos lá. Caras escatológicos. James Delano, Garth Ennis, Grant Morrison, uma galera assim que curte muito essa questão de ocultismo, foi lá nas origens do Constantine e trabalhou na revista Hellblazer. Tem uma fase muito boa do Garth Ennis que é do Infernal, né? Sim, ficou à frente do personagem. E é uma parceria que ele repetiu depois, era o Garth Ennis e o Steve Dillon, né? Que desenhando. Steve Dillon. James Delano também foi um dos primeiros escritores, escreveu, se eu não me engano, as primeiras 20 edições, depois voltou, entendeu? E refez outras coisas para o John Constantine. E tu pode acompanhar isso também, tipo, se tu não quiser ler anos e anos e anos de cronologia, tem uma animação, que é a Liga da Justiça Sombria, que reúne na DC um time de heróis, assim, heróis e vilões, que tem um pezinho assim, no oculto, né? Tem o Batman, tem o Constantine, se não me engano, Zatanna participa. É uma animação, as animações da DC, elas dispensam comentários, né? Bora fazer nossas indicações, tão preciosas as indicações. Bom, a gente citou aqui vários quadrinhos bons de terror para você procurar, mas aqui a gente vai dar um norte de o que você deve ler, de como você vai achar esse material. Tem também um quadrinho muito bom que a gente não citou ainda, da Panini, lançou agora há pouco, relançou na verdade, toda a coleção do Walking Dead, que bem antes de ter a série, já existia o quadrinho, assim, o Walking Dead foi o que, olha esse trocadilho, foi o que ressuscitou os zumbis para a cultura moderna. E, cara, é um trabalho assim, de quadrinho fantástico, sensacional. Vale a pena, é fora do eixo DC e Marvel, acho que é da Imagine. Eu li umas 10 edições, eu nunca terminei de ler. Cara, mas a narrativa é muito boa. Fantástico. Assim, tu deve estar vendo a série tá um pouco se arrastando, e um zumbi mesmo, outro trocadilho. Mas os quadrinhos são muito bons, tu encontra nas American Stories, nas bancas, os jogos fácil de encontrar. Na Amazon, é uma troca recente, eu acho que foi desse ano agora ou do ano passado, mas vale a pena. Bom, falando de Marvel, o que a gente pode indicar para vocês da Marvel? Dentro daquele título, Coleção Histórica Marvel, eles lançaram alguns materiais clássicos de terror. Quantas edições da Tumba do Drácula? Da Tumba do Drácula saíram 6 edições da Tumba do Drácula. Do Lobisomem Ataca foram 3 edições. Ainda estamos aguardando, provavelmente vai ser lançado, está sem previsão, mas existe uma confirmação da Panini que vai lançar a da Múmia, né? A Múmia Vive. Tomara que agora,
que também é outro clássico sem uma publicação recente no Brasil. E assim, ela não faz um link assim direto com o resto das revistas da coleção histórica Marvel. Mas na Tumba do Drácula tu tem um encontro do Blade, primeira aparição dele, e eu não sei porque eu não tenho no Lobisomem. Mas se tu comprar a Paladinos Marvel do Cavaleiro da Lua, tu encontra nela a primeira história do Cavaleiro da Lua, nesse contexto de ser um coadjuvante das histórias do Lobisomem. E tem um quadrinho nessa coleção, que é a coleção Marvel Terror, que vem em caixa também, padronizado, que eu acho que é a cereja do bolo para quem gosta de zumbis, de monstros e do universo Marvel, que é justamente os zumbis Marvel. Sensacional. Cara, isso aqui é uma... Tipo assim, se tu é um leitor leigo que nunca leu Marvel, e eu tô falando isso porque esse foi um dos primeiros quadrinhos que eu li da Marvel, tu vai entender. Porque tu viu os filmes, tu conhece a história dos personagens, mas tem a questão do zumbi, né, dos mortos-vivos, porra, são os heróis que protegem a gente, e agora eles são as maiores ameaças do mundo. Tu já pensou que louco? E o bacana é que eles mantêm, enquanto desmortos, eles mantêm a essência deles. Então o Homem-Aranha vive neurado, vive se sentindo culpado, aquele senso de culpa do Peter por ter causado a morte do Tio Ben, aqui reverbera porque ele, tipo, comeu a população, eles comem carne humana, eles caçam carne humana. E é escrito também pelo Robert Kirkman, que é o cara que escreve Walking Dead, que a gente acabou de falar aqui. Se não me engano, são os 2 primeiros volumes que são escritos por ele. Uma outra curiosidade dessa série é que toda a capa remonta a uma HQ clássica que já teve. Tá? Quais são essas aqui, meu Isso aqui é a primeira aparição do Capitão América junto com os Vingadores, versão zumbi. Primeira edição de X-Men. Aqui tem a primeira edição do Quarteto Fantástico, a gente até comentou um pouco sobre ela aqui. Uma clássica do Homem-Aranha, como era verde no Duende. É quando o Duende Verde descobre, né, A identidade do Peter. e assim, é diversão para toda a família aqui. Sensacional. Cara, eu tô bem feliz com o que a gente levantou. Tu queres acrescentar alguma coisa? Acho que no geral é isso. O apanhado que a gente fez deu uma pincelada sobre os monstros do universo Marvel, o universo de quadrinhos. Bom, então, obrigado pela companhia de vocês. Foi um prazer estar aqui. E até a próxima. Não esquece de se inscrever, dar o like e tudo mais. Muito Tchau. obrigado, gente. Valeu! Porra, bicho. A gente esqueceu de falar dos filmes do Sam Raimi, né? Do Homem-Aranha, que é puro terror também. Também, é verdade. Clássicos. Ele se inspirou muito no terror. Fica com o teu bicho.